Vou resumir tudo o que você precisa saber para efetuar o seu primeiro lucro no mercado financeiro. Você vai precisar de 3 coisas: saber identificar a estrutura, saber identificar as confluências necessárias para você fazer a entrada e aonde você vai efetuar a entrada e aonde vai ser o seu alvo e aonde vai ser o seu limite de risco. Então, primeiramente, você vai precisar saber marcar a extremidade do dia. Então, como que você vai saber a estrutura? Você vai ter que marcar a extremidade do fechamento do dia anterior. Fechou de alta, tá bom? Fechou com o pavio para cima e para baixo. Ele deixou esse interesse. O mercado, o preço deixou esse interesse ontem para vir buscar no dia atual. E aonde que você vai efetuar a entrada? Abaixo de 50% do tamanho inteiro desse candle. Então eu vou estar te ensinando aonde você vai achar as melhores oportunidades de compra nessa região para o preço voltar e você conseguir pegar o melhor movimento do dia, tá bom? Então eu vou estar ensinando praticamente tudo que você precisa saber, tudo sem faltar nada. E não vou falar o que você não precisa saber, tá bom? Eu vou falar apenas o necessário, tá bom? Vou tentar ser mais breve possível. Agora, você sabendo disso, você vai ter que saber os tempos. Então, se o dia de ontem fechou positivo, você vai procurar uma operação de compra abaixo de 50% e eu vou ensinar as confluências que você vai precisar agora. Então, deixa eu fazer só um exemplo na venda, né? Vamos supor que... Cadê? Melhor isso aqui, ó. Vamos supor que tenha... Ontem foi o dia da venda, tá? Eu não consigo puxar aqui pra frente. Tá, vou puxar mais pra cá. Vou dar mais pra cima. Então, suponhamos que ontem foi um dia que fechou negativo. Então, aqui, qual seria a nossa operação? Aqui, o mercado deixaria o seu alvo para vir buscar. E no fractal do preço, a gente estaria buscando 50% para cima disso aqui, para a gente estar vendendo. Então, e por que que isso acontece? Porque quando chega aqui nessa região, mais ou menos, o mercado tende a voltar. Porque passando de 50% de um dia que fechou negativo, existem muitas ordens compradoras aqui, tá bom? Existem muitas ordens compradoras aqui. É onde a maioria dos amadores entram e o mercado move contra eles, tá bom? Por isso que você deve sempre estar observando a estrutura em um tempo maior. Então, agora eu vou estar ensinando para vocês no tempo. Então, eu vou estar mostrando agora no tempo menor, tá? Vamos supor que eu vou mostrar na prática lá, né? Também tem confluência que eu utilizo quase todos os dias, que acontece quase todos os dias. Então, no caso, só deixa eu mover um pouco mais para cá. Então, no caso, vamos supor que o mercado foi lá, eu vou fazer em desenho, tá? Fechou ontem, positivo. Tá, só para ver aqui. O mercado foi lá, caiu. Tá bom, não deu alvo nosso topo ainda. E ele passou de 50% para baixo. Como a gente vai identificar o momento que a gente vai estar podendo entrar antes que ele caia novamente, entendeu? E a gente consiga ter uma operação bem sucedida. Você vai precisar saber da confluência que se chama FVG, que é um desequilíbrio do preço que acontece entre um padrão de 3 velas. Vamos supor que exista 3 velas vendedoras. 3 velas vendedoras aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos supor que no espaço entre essas 3 velas aqui, exista um momento que o preço ele correu direto sem voltar. Então, entre a extremidade do fechamento da primeira vela e a extremidade da abertura da última vela,
cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, existe muita força, muitas ordens acontecendo aqui dentro, muitas ordens abertas aqui dentro. Então, no caso, o desequilíbrio da venda, existe muitas ordens compradoras aqui. E, ao contrário, existem muitas ordens vendedoras no desequilíbrio, no FVG, né? Então, como que a gente vai identificar isso? Quando ele fazer a sua varredura, vamos supor que ele faça uma varredura num tempo de 15 minutos, tá bom? Deixa eu colocar. Eu vou procurar aqui na prática para vocês, para ficar mais fácil, né? Mas até aí deu para entender. A mesma coisa para venda, tá bom? Para venda, para compra, tá? Engano, desculpa. Eu vou fazer até aqui na compra para vocês verem, rapidinho, eu vou tentar até pular aqui. Então, primeiro de compra, segunda, terceira. Então, aqui no meio vai ter essa mesma coisa, vai ter esse mesmo gap. Agora também, na real, agora também é do fechamento. Então, no fechamento, você vai marcar a extremidade do fechamento da primeira vela e a extremidade da abertura da última vela, tá bom? Então, aqui dentro, nesse intervalo de preço aqui, existem muitas ordens de vendas sendo posicionadas aqui, entendeu? Onde a maioria dos amadores posiciona sua ordem de venda. Mas é basicamente isso. Então, você vai precisar usar essa confluência e eu vou te mostrar quando e como você vai usar isso na prática, tá bom? Então, vamos achar um... aqui. Já desenhei bastante. Tenho que explicar isso aqui também para vocês. E a estrutura de alta é quando o mercado está em alta, quando cria... como é que é? O mercado está em alta quando cria um alto mais alto e uma alta mais máxima, entendeu? Isso aqui vocês sabem, né? Já deve ter visto. Vamos logo na prática aqui, né? Que enrolação é complicado. Então, vamos supor no dia, vamos marcar o dia, certo? Vou mostrar na prática como você vai marcar o dia. Aqui no caso, essa vela acabou de abrir, abriu faz umas horas, abriu faz 4 horas, né? 4 horas e 10 minutos, certo? Então, vamos usar a referência de ontem. Vamos supor que seja no dia de ontem. Nós vamos marcar o quê? A extremidade do dia de ontem e a extremidade do dia de ontem. A extremidade da parte de baixo. Tá? Então, e aqui a gente vai marcar o fechamento, né? Pra gente saber lá na frente, lá. Aqui já vai ter, né? Tá marcado 10 horas. Então, a gente joga no dia. Quando a gente sai do dia, a gente vai para 4 horas. E aqui em 4 horas você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que marcar os pavios, as extremidades do pavio. Então, vamos supor, aqui tem extremidade de pavio. Aqui tem extremidade de pavio. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Toda extremidade de 4 horas você vai precisar marcar. Né? Toda. Ou apenas só no topo, né? Se você preferir, você marca só no topo. Mas eu particularmente marco em todas e se não respeitado, até a hora que ele faça sua varredura, eu desconsidero. Isso é um critério que eu uso particularmente, tá bom? Então, agora aqui marcamos em 4 horas, então você vai partir para 15 minutos, tá bom? Você pode ir para 1 hora também, mas como 4 horas é mais... ele tem um fractal maior, né? No fractal ele tem mais força. Então, vamos para 15 minutos. Agora, como que você vai identificar isso, né? Na prática, como você vai identificar isso? A gente vai estar marcando a extremidade da seção anterior. Então, no caso, a seção anterior aqui foi essa aqui atrás aqui, tá bom? Vou clicar no imã. Deixa eu apagar tudo aqui. As marcações que eu já tinha feito. Marcamos a extremidade de ontem, a máxima de ontem, e considerando que estamos em um dia de alta, tá bom? Então,
vamos apenas procurar oportunidades de compra, tá? Então marcamos aqui, no caso, né, isso aqui ainda não está existindo, estamos aqui na abertura aqui, então a gente vai ter marcado a nossa extremidade de ontem. Então, sabendo que no tempo diário estamos comprados, estamos com um cenário de alta, a gente vai apenas observar operações compradoras, longs, tá bom? Então, o que aconteceu, eu particularmente jogo em 5 minutos aqui. A gente marca a extremidade de ontem e a gente abre 50%. Então, como vocês conseguem ver, a extremidade, a máxima de ontem e a mínima de ontem, a gente já está abaixo de 50%, entendeu? Sabendo disso, a gente já pode estar procurando uma área de compra. Então, o que acontece? IFVG e FVG. Muitas das vezes, o que acontece? O preço vai lá, desce, procura o seu alvo, procura a varredura, procura as liquidez para estar fazendo e ele vem buscar, ele vem estar fazendo cadê aqui? E ele vem estar fazendo o seu retorno. Então, o que acontece? A partir do momento quando ele passa um fundo, vamos supor, o mercado aqui tá andando, né? Tá subindo. Deixa eu tirar mais um aqui. Subindo. Uma hora ele vai estar varrendo esse fundo, vai estar passando esse fundo aqui, para ele estar estopando os pessoal que comprou mais nesse topo. E aí sim ele voltar a subir. Então aqui embaixo o pessoal que vendeu no desespero, o pessoal que comprou no topo aqui, vendeu só quando varreu, e quando finalmente eles fecharam suas posições, o mercado conseguiu arrecadar valor suficiente para ele estar voltando para cima. E aqui dentro desse espaço aqui vai acontecer um desequilíbrio do preço, que vai ser a nossa confluência mais para frente, para a gente estar podendo comprar na volta, tá bom? Então, vamos ali, né? Vamos estar marcando aqui. Como vocês podem ver aqui, ele já fez esse mesmo cenário. Ele tocou lá embaixo, fez a varredura. E antes disso, ele já tinha feito o seu desequilíbrio. Então, isso aqui é um FVG, né? Porém, quando ele está no retorno, ele vira um IFVG. Eu vou explicar isso talvez depois. E como você vai estar podendo efetuar a sua entrada na onde, tá sabendo disso, você vai estar apto para identificar aonde você vai estar podendo entrar. Então, o que você vai ter que esperar ele fazer, o mercado fazer, o preço fazer? Você vai ter que esperar ele ultrapassar o FVG. Então, no caso, ele fechou, ele já conseguiu aqui nessa mesma vela aqui, 10h35, 5 minutos depois da abertura, ele já conseguiu dar o retorno pra gente, tá bom? Então, aonde vai ser a nossa entrada? A nossa entrada vai ser no fechamento da próxima vela, no fechamento dessa vela, esperar ela fechar, no caso. O nosso stop vai ser abaixo da varredura que ele fez de 15 minutos ou 1 hora que você marcou anteriormente. Aqui no caso, vamos ver, ele vai estar marcando em 1 hora também, né? Aí mais pra cima. Isso, ele vai estar marcando em 1 hora também. Ele vai estar marcando 2 fundos em 1 hora também. Melhor ainda, tá? Ele tá marcando 1 fundo, 2 fundos. Então, voltando para 5 minutos. Você vai conseguir identificar que ele não vai passar o fundo. Aqui seria o seu stop, entendeu? Abaixo da liquidez. Se caso ele fechasse abaixo com o corpo, fechamento com o corpo, seria outra coisa, seria outra situação. Então, como ele só passou o pavio, ele considera como uma varredura, tá bom? E então, qual seria o nosso retorno? Qual seria o nosso risco e o retorno? O mais recomendável possível, vocês sabem que é de 1 para 1. Então, o nosso retorno seria aqui. Porém, como existem alvos de liquidez, existe esse topo e esse topo para ser buscado. Eu peguei essa mesma operação
e eu realmente coloquei o meu alvo mais para cima. Porém, eu, como já tinha identificado esse FVG aqui no fechamento, eu entrei comprado, eu acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos, foi no fechamento. Eu entrei comprado no fechamento dessa vela, coloquei o meu stop um pouco mais para baixo e coloquei o meu TP1 aqui e o meu TP2 mais para cima. Foi essa minha entrada. Se eu conseguir achar ela, eu vou mostrar aí, tá bom? Ó. E praticamente é isso, é tudo que você precisa saber, isso é tudo que você precisa saber, você não precisa saber de figura nenhuma, de M, ombro, cabeça, você não precisa saber de nada disso. É o básico que funciona, é o básico que tá funcionando pra mim, tá bom? E é isso. Se caso ele fechar, abaixo é outro cenário, outra coisa, eu explico em outro vídeo, tá bom? Muito obrigado pra quem assistiu até aí. E é isso, marca o dia, primeiro você vai ter que marcar o dia, se o dia for de alta, o dia de ontem fechar em alta, você vai procurar cenários de operações de compra, tá bom? Não tem como o dia de ontem ser positivo e você achar que é viável entrar vendido, tá bom? Pode dar certo, mas a longo prazo no gerenciamento não recomendo, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aí. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e até a próxima, tá bom? Muito obrigado.